Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema Boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai falar do tema de hoje à noite, só um minutinho. Ok, ainda não, para a gente poder ter lugar para as perguntas. Então, o tema de hoje à noite é falar sobre o Body Talk e as virtudes das emoções, né? Para que elas servem. Vamos conversar sobre a dialética das emoções e o ser humano, como é que isso ocorre, como é que a gente pode utilizar essa energia para nos aprofundarmos mais ainda no desenvolvimento da consciência, né? Então vamos falar um pouco do Body Talk primeiro, né? O que é o Body Talk e como é que isso se interage com a palestra de hoje com os assuntos das emoções. Então, o Body Talk é um trabalho que busca reorganizar o eu. E essa palavra reorganizar o eu significa não tanto a ideia de botar as coisas em ordem, no sentido de que existe uma desordem que deve ser curada, mas compreender essa desordem. Então o Body Talk trabalha simples com a ideia de que o corpo sabe tudo o que está acontecendo com a gente desde o início da nossa criação, desde o início do processo da nossa fecundação, nascimento, todo o processo da nossa vida, em termos de consciência, já está pré-estabelecida, pré-organizada, mas o nosso desenvolvimento que se afasta dessa natureza do eu, dessa espontaneidade do eu, que é a formação do nosso ego, a formação das nossas ideias e conceitos, trazem uma desorganização, trazem um rompimento com a natureza do eu. Quanto mais rompido a natureza do eu, mais doente o eu fica, né? Então, quanto mais o eu descobre qual é a natureza, como é ser natureza, como é que ele pode viver a partir de ser natureza, ele começa a buscar e viver de novo o equilíbrio. O Body Talk, na prática, ele é muito simples. Ele usa um teste muscular, que a gente chama de biofeedback neuromuscular, no qual a gente adapta um sistema de comunicação para conversar com todos os sistemas que existem do corpo energéticos, ou seja, tudo, seja no nível consciência, seja no nível medicina chinesa, seja no nível físico. A gente assume uma postura no Body Talk de que o corpo está se comunicando a todo tempo. Existe uma comunicação constante e uma comunicação orgânica, ou seja, não há nenhuma função do corpo que não tenha uma sabedoria inata que o realiza. E a visão do Body Talk é tentar trazer de volta para aquele paciente, de volta para a natureza do eu, o melhor equilíbrio para aquela sabedoria inata. Quanto melhor o equilíbrio daquela sabedoria inata, mais a expressão de como ele vive a experiência da vida é mais saudável. Lembrando que saudável para a gente não quer dizer sem a doença. Não tem nada a ver com isso. O saudável é saber lidar melhor com essa experiência nossa aqui de vida. Daí uma das ideias de juntar a virtude das emoções, né? Para que elas servem. O que é a grande função catalista das emoções em relação à consciência do corpo-mente. Dentro da visão do Body Talk, não há nada separado dentro do corpo e mente. Não há como separar a nossa função neurológica, não há como separar a nossa função orgânica, não há como separar nossas funções energéticas, emocionais, mentais, crenças, diálogos que acontecem no viver da sua saúde. Tudo aconteceu lá atrás, no momento daquela fecundação, colapsam várias ideias, vários conceitos que formam o seu eu, que estão ao teu redor, e isso formam e dão caminho à tua saúde. Isso tem que ser trabalhado, tem que ser orientado, ressignificado, reorganizado. Dentro do Body Talk a gente reorganiza isso com muita frequência. As sessões de Body Talk, eles trabalham como se fosse um processo terapêutico que no momento que você inicia a primeira sessão não para mais. Porque como uma visão é muito orgânica, a visão é muito de uma sabedoria que existe em todos nós, no momento que você restabelece essa comunicação só aumenta o potencial de novas perguntas, de novas observações, de novos entendimentos sobre a sua experiência aqui na Terra, né? E principalmente sobre o que você quer fazer com essa experiência aqui na Terra. Como você quer fazer essa experiência. Não é sobre controle, mas é sobre entendimento. Então vamos olhar para as virtudes das emoções. Como é que as emoções vão nos auxiliar
nesse entendimento da consciência, do sabedoria inata, da inteligência inata do corpo. Como é que as emoções estão sempre nos apoiando, em vez de nos atropelando ou nos atrapalhando. Então há um dizer em medicina chinesa que diz assim: por que você quer viver sem raiva, se você sabe que não pode viver sem fígado? Essa visão vem da identidade na medicina chinesa, de que os elementos da natureza, que a medicina chinesa fala, os 5 elementos, têm um espelhamento com os órgãos, e desses órgãos existem emoções. E existem essas emoções por uma natureza, esses órgãos, por uma necessidade deles, para que eles possam fazer seus papéis, possam fazer suas funções. E isso quer dizer também a consciência desses órgãos, que a gente expressa ele com os meridianos da medicina chinesa. Essa é uma das visões que a gente vai trazer ali. Então, se eu olho essa primeira fala, né, por que eu gostaria de viver sem raiva se eu sei que eu não posso viver sem fígado? Se eu consigo assumir isso como uma realidade, se eu consigo entender isso como uma verdade, como é que a raiva pode ser vista não mais como um inimigo, mas como um acesso, como um gatilho para algo maior, né, para expressar uma tomada de consciência maior daquilo que a gente chama do complexo corpo-mente, daquilo que a gente chama do complexo do eu. O que é esse eu? E o que está acontecendo com ele? E por que vem a raiva? E da onde vem essa raiva? Então, eu quero pincelar uma coisa muito importante nesse vídeo com vocês, porque se nós assumirmos juntos uma visão de que talvez a nossa experiência aqui não tenha que ser uma experiência pessoal, mas que a consciência, como ela é, aquilo que a gente percebe como consciência, que isso entra a partir da nossa expressão do pensamento, da ideia, do conceito, a gente fosse ver a consciência como uma expressão impessoal, ou seja, de que a consciência não gera ou gesta nenhuma experiência nossa aqui pessoal. Não há intuito nenhum de melhorar ou piorar a nossa experiência. Não há intuito nenhum de fazer com que a nossa vida fique miserável ou boa. Tem nenhuma dessas definições é a definição do que a gente chama de consciência. Então, o que é a consciência a partir do impessoal que se reverbera nisso que a gente chama de pessoal? Que é o que a gente se apoia hoje. A nossa existência se vale a partir da ideia de que eu abro os sentidos, vejo o mundo e desse mundo tento decodificar uma experiência dele. Isso é tão natural e tão pertinente à história humana que não tem como você não fazer essa experiência, a não ser que você tenha alguns sentidos que possam estar danificados e você vai ter que usar outros sentidos. Bom, você vai ter que interpretar essa consciência de alguma forma ou de outra. O problema das emoções, né, o problema da atitude do ego perante a virtude das emoções é, em vez de olhar a virtude, é pegar a emoção como verdadeira e tomá-la como pessoal e construir uma vida pessoal. Construir uma consciência pessoal é o que leva à doença, é o que leva ao desequilíbrio, é o que leva a essa total ironia nossa de achar que a gente está em controle de alguma experiência, de que a gente vai conseguir chegar em algum lugar e que a vida então vai ter um sentido. A gente acha que seria totalmente lunático viver a vida sem sentido nenhum. Mas se ela não tivesse sentido nenhum? E se a consciência fosse de fato impessoal, ela é uma experiência, e tudo que você pode aprender é autoquestionamento. E as emoções são como gatilhos de autoquestionamento. As emoções, elas trazem um potencial de você fazer um autoquestionamento que revela uma verdadeira experiência sua, sem ser pessoal, mas sua no intuito do todo, que passa a partir de você. Quanto mais eu tomo como pessoal, quanto mais eu quero decodificar minha experiência pessoal, mais eu vou trazer da virtude da emoção para o patológico da emoção. Então vamos olhar para uma outra emoção, além da raiva. Eu vou voltar à raiva, mas eu vou agora ir para o fogo, o elemento fogo, e falar sobre alegria e tristeza. Uma das coisas mais interessantes da vida egóica é que nós aprendemos a se apoiar numa ideia chamada felicidade. O nosso desejo se envolve a partir da ideia de que a gente quer ter controle sobre a experiência. Então, a felicidade parece ser um ponto norte, tipo, temos que ser felizes, temos que alcançar essa felicidade e temos que tentar manter essa felicidade em certo controle, em certa ordem. Então, o que fazemos é, no momento que temos alegria, gestamos controle.
A grande ironia de usar a alegria, que deveria ser uma espontânea consciência, uma espontânea virtude, que leva apenas uma percepção de, olha que legal, essa é uma experiência alegre. Né? O que gostam de falar num termo americano, the joy of life, né? A alegria da vida. Mas eu levo essa alegria da vida para o patológico. E o que eu faço com a minha vida é, eu torno aquilo uma euforia. Eu quero tanto controlar aquela alegria que eu tento fazer de uma forma ou outra para que a minha experiência volte a ser a mesma toda vez que eu acordo de novo. Então eu tento manter um status quo de felicidade, uma ideia de que se eu tenho essa alegria, eu tenho que tentar manter o controle dessa alegria. Então agora eu vou tentar forçar ela. O que acontece toda vez que um controle é gerado para manter a alegria, que a alegria então perde sua virtude, ela se torna uma alegria patológica, eu agora exijo do controle como uma forma de que ela aconteça de novo. Qual é o reverso dessa emoção dentro da medicina chinesa? A gente chama isso de tristeza. E a tristeza é vista na medicina chinesa como patológica, e é vista no Body Talk também como patológica, como um estado de depressão, um estado depressivo de existência. É como se você estivesse nesse sentimento e você não está... Parece que está tendo um problema com o áudio. Não sei se tem como aumentar. Vou tentar falar um pouquinho mais próximo. Vamos ver. Tá melhor o áudio agora? Alguém dá um feedback aí para me dizer se o áudio está melhor. Ok. Eu acho até que é interessante para o exemplo, porque estamos alegres com essa experiência, com certeza, né? Mas se a gente tentar... Coloca aqui mais... Fica melhor assim? Está normal. Bom, então deve ser pessoal para algumas pessoas, então. E aí, de novo, né, na alegria dessa experiência, a gente tenta controlar, melhorar até a nossa microfone. Melhorar um pouco o nosso áudio. Então, vamos retomando. O que acontece, então? A experiência da alegria, ela vem, e a gente, se tomasse ela como consciência pessoal, beleza, a alegria acontece, eu vivo aquela experiência, e eu vivo aquela experiência. Ela morre no momento que ela acaba. Ela não tenta se perdurar, ela não tenta continuar. O que tenta fazer continuar é a dialética da felicidade. É o desejo por uma ideia de que ser feliz é o nosso objetivo maior aqui. E a única forma da gente conseguir ser feliz é usando o controle. No momento que eu uso o controle na alegria, se a alegria não se repete, qual é o viés contrário dessa emoção dentro da medicina chinesa? É a tristeza, a depressão. Então agora eu acho que eu estou perdendo o controle sobre a experiência. É muito interessante, né? Eu uso o controle para tentar controlar e quando eu vejo que não acontece, eu me sinto descontrolado. Então, de fato, o controle não pode ser uma coisa que eu tenho. Não existe essa experiência de controle. A consciência sendo impessoal apenas gesta a experiência, ela acontece. E nessa dinâmica de gestar a experiência é muito confuso para o nosso ego mental, porque a gente olha a mente e vê que a gente pode utilizar ela para grandes feitos, para grandes descobertas, para as grandes criações. Por exemplo, uma criação como essa, né? Um instrumento que me permite fazer uma palestra e vocês que estão aí do outro lado, sentados em suas casas, podendo assistir, tudo isso veio de um desenvolvimento mental, veio de um certo desenvolvimento de controle. Mais interessante seria pensar que se a mesma alegria foi consciência impessoal, o controle também é consciência impessoal. Ele apenas acontece. Então, se as coisas estão fluindo, como a gente fala no fluir da vida, e essa alegria ela é um estado de joy of life, é tipo alegria da vida, ela está apenas acontecendo, ela não é algo que eu sinto que eu estou controlando para ela acontecer. Então, qual é a verdadeira virtude da alegria e tristeza como emoção? É a introspecção, é um estado meditativo, é um estado introspectivo que diz, olha que interessante, essa experiência é uma experiência de alegria. E eu vivo essa experiência de alegria, e eu convivo com ela. Mas no momento que eu tenho uma sensação pessoal que eu a perco, se eu assumo isso como uma verdade e tento controlar essa alegria, agora a consciência vira pessoal. E no momento que a consciência vira pessoal, eu acho que a alegria é algo que eu consigo melhorar. Eu consigo fazer ela maior.
eu consigo fazer ela mais infinita, ou mais, né, mais incrível do que ela já foi. E isso distorce toda a minha experiência. Então eu volto para Advaita, volto para a filosofia que baseia-se muito no trabalho do Boritok, que é a visão da não dualidade. A experiência do ser humano como ego é a dualidade. A experiência nossa aqui é observar algo que a gente diz que é bom e algo que a gente diz que é ruim. Algo que a gente fala que está certo, algo que a gente fala que está errado. E esse embasamento nosso, essa constância nossa apoiada em morais, em virtudes morais, em éticas espirituais ou éticas mentais que questionam a ideia de como fazer essa vida melhor, a gente sofre mais. Quanto mais a gente tem a identidade de aceitação, eu me permito aceitar a experiência como ela é. Eu vou para a aceitação da virtude da emoção. Olha, a alegria está acontecendo. Olha, a tristeza está acontecendo. E eu vivencio aquela experiência. E eu não busco usar o controle para tentar manipular aquela emoção. Eu não busco usar um processo mental para dizer, eu quero tentar fazer isso melhor. Eu quero tentar fazer isso chegar a eu estar assim, fluindo na vida porque está tudo em ordem. A gente vê que o mental traz esse tipo de identidade, né? E isso distorce toda a nossa experiência. Não há absolutamente forma nenhuma de eu ter controle sobre a experiência que a vida traz. O que eu posso fazer é me dispor a viver a experiência que a vida traz. E eu só posso fazer isso quando adulto. Porque só como adulto eu posso adulterar aquilo que formou-se no meu ego quando o ego se forma. Porque ele tem que se formar, ele não é o inimigo da experiência, ele é o contrário. Ele é o que vai trazer para a gente a virtude das emoções, porque quem é que experiencia as emoções? O ego. Né? O ego que experiencia a emoção. O que a gente quer aprender aqui é como questionar a emoção para um lugar onde eu traga mais entendimento, mais realização e menos assumir a vontade de controlar a experiência. Ela apenas acontece. Não tomo nada como pessoal. Né? Eu apenas vivo a experiência. Eu não tomo ela como pessoal, como eu estou fazendo, eu estou criando. Toda vez que eu digo eu estou criando a experiência, ela é minha, eu assumo ela como minha, agora eu quero ter controle sobre, eu vou me descontrolar. Toda vez que eu quero ter controle, eu vou me descontrolar. Se a gente olhar para uma outra emoção, né, vamos olhar para o elemento terra, que traz a emoção da preocupação. Preocupação é algo muito interessante, porque não há como você fazer nenhuma escolha, nenhuma vivência, sem preocupar-se. Porque preocupar é ponderar. Preocupar é ir de um lado para o outro para decidir alguma coisa. Eu tenho que viver a emoção da preocupação para que exista aquela percepção de que a vida se move, de que a vida acontece. Não posso dizer, eu vou tomar água ou eu vou tomar café. Não posso só, vai acontecer, olha, vou tomar água, vou tomar café. Não, eu faço uma preocupação, pondero e vem uma decisão. E essa decisão diz água, essa decisão diz café. O que é interessante é apenas ser a experiência daquele momento e não a ideia de, puxa, devia ter tomado café e não água, também fiz a escolha errada. Porque isso vem da ideia da preocupação em entrar no pensamento ruminante, no pensamento excessivo. Quando eu estou vivenciando uma experiência, logo tem em seguida um pensamento que diz, poxa, mas eu não podia estar vivendo outro? Eu não podia estar vivendo aquela outra experiência, mas eu estou vivendo essa foi a que aconteceu. Então o café pode acontecer amanhã, hoje aconteceu. A água, e se eu não viver essa água, se eu não tomar essa água, se eu não viver essa experiência da água, eu vou ficar preso na preocupação com o pensamento ruminante, porque eu vou ficar ali não vivendo aquela experiência da água, pensando que eu poderia estar vivendo a outra experiência do café. Troque a água pelo café por qualquer outra história que você queira na humanidade, qualquer história que venha como experiência da humanidade para o eu, e você tem a mesma dialética. O mental ele é enrijecido, ele é desorganizado, ele não consegue, esse mental cerebral aqui em cima, ele não consegue deixar uma coisa por outra, ele quer o todo, e aí que ele se embola. Nós temos sempre o todo, porém, vivido de cada vez. Então, numa vez eu estou vivendo a água, noutra vez eu estou vivendo o café. No momento que eu me apoio de que aquilo que eu estou vivendo não vai mais mudar, uma vez que eu me apoio numa ideia de que aquilo que sedimentou-se, é ilógico.
Porque se a vida é dual, mas eu sou o ser não dual, porque a consciência é impessoal, tudo pode mudar a qualquer momento. Mesmo tudo que está super organizado pode tornar-se desorganizado, e tudo que está muito desorganizado pode naturalmente tornar-se organizado. Agora, eu tenho que me empenhar nessa experiência. O que é me empenhar? Que não seja controle. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que viver a experiência. E acreditar que a experiência, como sendo impessoal, ela vai mudar. E eu me coloco à disposição. Então eu volto para uma ideia, que é a ideia da aceitação. Isso é uma coisa que eu vou ponderar um pouquinho no final com vocês, sobre o que é aceitação, como é que a gente pode expandir mais a ideia de aceitação. Mas sem perder muito o foco com vocês também, porque eu sei que muitos tinham perguntas, eu não quero deixar também tudo para o final. Vamos olhar aqui perguntas, como é que eu vejo. Vou baixar o volume aqui. Tá. Quando a gente tenta atribuir um sentido, estamos distorcendo a emoção? A Lourdes Santos pergunta. A ideia não é tanto que você está distorcendo a emoção, mas a necessidade aqui, a pergunta que seria, por que eu tenho que ter um sentido? A emoção ela acontece no momento que eu tento ter um sentido, eu não distorço a emoção. O que eu digo, eu me aproprio dela e torno ela minha. E aí eu crio dela uma patologia. Porque agora eu viro para aquela emoção e falo, então você está fazendo isso, emoção, porque você quer que eu tenha algum tipo de sentido à vida, né? Eu tenho que ter algum tipo de controle. A gente começa a entender que as emoções, quando eu tento fazer dela um sentido, eu estou usando o controle. Eu dei o exemplo da alegria, mas a gente pode utilizar, por exemplo, se a gente voltar para a questão da raiva, vamos dizer que eu vivi uma grande raiva e agora eu quero dar um sentido para essa raiva e eu crio uma ideia de como é que eu posso evitar de aquilo acontecer de novo. Então aí eu vou para a luta e fuga. E nessa luta e fuga pode dar tudo errado, do tipo, em que sentido pode dar tudo errado? Pode criar uma neurose muito grande sobre, e agora eu vou tentar evitar constantemente aquela experiência de acontecer e eu vou ficar em raiva constante sobre aquela experiência, como se ela fosse algo que eu criei, que foi minha culpa, tá vendo? Aí o controle e a culpa começam a se aparecer, e agora eu vou tentar dar um jeito de aquilo acontecer mais. Ou então eu vou brigar com alguém, ou eu vou criar regras, ou jeitos, ou formas das pessoas lidarem comigo. Isso forma enormes couraças e forma enormes máscaras de como lidar, isso me separa cada vez mais. Então, as emoções também têm esse valor de separação. Porque aí, quanto mais eu estou apoiado na emoção, quanto mais eu estou tentando fazer dela um real sentido à vida, eu estou mais no controle, mais na separação, mais na culpa. Agora aquelas emoções já não são mais a consciência impessoal, vivendo a virtude da emoção, eu estou só preso. Então qual seria a virtude da emoção da raiva? Raiva é crescimento na vida, né? Raiva é movimento. A vida está em constante movimento e a raiva ela ajuda no movimento. O que acontece quando eu me apego à raiva, eu estagno. Porque eu perco toda uma outra experiência. Em vez de eu apenas dizer, puta, essa aqui deu raiva, que coisa, né? Deu errado, né? Foi o que é. E eu deixo para uma outra experiência acontecer. Quanto mais eu me pego e me fortaleço naquela raiva e digo, não vai acontecer mais, eu vou dar um jeito, eu vou criar uma forma. Aí eu perdi anos, meses, uma vida. Se for preciso, às vezes uma vida presa àquela raiva. Esta aceitação não poderia levar a uma depressão? Adelaide Canuto pergunta. Não, porque a aceitação que a gente vai chegar aqui é uma profunda entrega de que existe uma energia em constante atuação, em constante ação, que é a consciência, e que não existe uma consciência punitiva, não existe uma consciência que vai piorar a sua vida ou algo assim. A vida apenas acontece, se está pior ou não, acontece. E se a gente usar um pouco de estudos da ciência, complica um pouco essa ideia de que a gente consegue melhorar a vida em si, né? Porque a Terra está em constante movimento para uma colisão, ou seja, muito provavelmente vai haver um término disso que a gente tem como experiência aqui na Terra. Mas a gente não quer aceitar isso, não importa quanto a ciência traz para a gente matematicamente ou fisicamente, um potencial ou entendimento de que tudo vai acabar, nós queremos ter controle.
Então, de fato, a aceitação, ela não vai gerar depressão. Ela vai curar o controle. Ela vai curar essa necessidade de ter controle sobre a experiência e achar que a gente é descontrolado se apenas aceitar a vida e que a gente vai ficar meio molão. Não é isso. A aceitação da vida traz muita força de vontade, traz muita entrega. Né? A aceitação da vida traz tanta entrega que nós estamos aqui, 9h30 da noite, aí, já quase 10 da noite, batendo papo sobre consciência, porque essa é a experiência agora. Qualquer outra experiência podia estar acontecendo. Então não é um desejo por essa experiência acontecer, é uma entrega para ela acontecer. Porque é um potencial. Existe uma palavra, existe um conhecimento, ele pode ser falado, então por que não falar? Mas se virar um controle, eu vou querer falar todo dia, aí a coisa adoeceu de novo. Aí a coisa ficou patológica. A Lourdes continua e ela pergunta, então relaxar na escolha, como saber se está fazendo uma escolha nutritiva? O que é uma escolha nutritiva? No sentido de, vamos usar um termo chamado Dharma, e a gente vai olhar a visão karma. Então o que seria uma escolha nutritiva? Se eu escolho a partir de uma vivência chamada Dharma, que é quando passa pelos meus filtros do meu coração, quando passa pelos filtros do coração do eu, e eu vejo que a decisão que eu estou tomando, a escolha que eu estou tomando, naquele momento, não tem como observar que ela está causando mal a alguém, essa é uma escolha nutritiva. O que é uma escolha kármica? É saber que eu estou fazendo uma escolha, estou fazendo uma experiência, e quando eu digo fazendo a escolha está acontecendo e eu estou indo nessa direção, e isso pode causar muita dor em muitas pessoas. E tem variáveis aqui, né? A dor pode ser uma dor apenas emocional, mas pode, por exemplo, dirigir um carro a 100 km por hora numa via pública de 50 km por hora. Agora eu estou usando o controle porque eu estou dizendo que eu sou um bom motorista e dane-se se eu matar aí um 100 no caminho. Isso não é uma escolha nutritiva, aí eu estou no karma. Então a grande diferença entre o karma e o dharma é que no dharma eu sei que a escolha ela é sempre vinda do lugar onde eu não vou causar dano a ninguém conscientemente. Eu olho e falo, não tem como eu machucar ninguém. É apenas uma experiência. Então eu vou dirigir a 50 km por hora, que foi o decidido, de que na via pública é o que causa menos perigo aos cidadãos dentro de uma sociedade. Então aí faz sentido eu dirigir a 50 km por hora naquela via pública. É mais ou menos por aí a ideia de uma escolha nutritiva. Agora, se eu faço escolhas porque eu quero me dar bem, porque eu quero ser feliz, isso pode ser um monte de escolha kármica. Porque ser feliz muitas vezes pode causar muita infelicidade em outras pessoas. Se a agenda que vem com essa ideia de controle, de fazer a vida mais feliz, de fazer a vida mais autêntica, de uma forma patológica, ela vai virar karma, ela não vai virar dharma. No dharma nem sempre tudo que eu escolho a partir do dharma é o melhor para todo mundo. Mas eu sei pelo menos que é dármico, ou seja, não teve uma intenção direta em machucar alguém. Houve uma consciência observadora e uma aceitação. Esse é o melhor lugar para caminhar. Uma profunda aceitação. A Lourdes já chegou nesse mesmo lugar, hein, Lourdes? Escolha igual aceitação. É isso aí. Qual a relação entre o Body Talk e a medicina chinesa? Max Nolan pergunta. É muito grande, né? Porque a formação do John, que é o fundador do Body Talk, ele é osteopata, quiropata, ele também é terapeuta de medicina chinesa, culturista, ele foi diretor da Universidade de Medicina Chinesa em Brisbane, na Austrália. Então ele trouxe muito do conhecimento da medicina chinesa para dentro da formação que ele criou, que ele revelou do Body Talk. O que ele ali revelou no Body Talk, usando os conceitos da medicina chinesa, é como a gente podia usar essa simplicidade tão clara que a medicina chinesa trouxe, dos 5 elementos, do fluxo de energia, do fluxo da vida, e como quanto mais organizados estão esses relacionamentos, mais a sensação é de fluxo. Fluxo é aceitação, né? Teresa diz, a ideia seria apenas passar pelas minhas emoções. Elas apenas acontecem. Tome a melhor experiência possível sobre elas, mas não tentem controlar, como se você fosse ter que fazer ela evitar elas ou melhorar elas. Isso aí é loucura.
Ilka Ferreira pergunta: qual o lugar da ação a partir da emoção? Aquilo que se faz a partir do sentimento gera consequências e novas emoções. A ação não é uma escolha? A aceitação é aceita a ação. Com a visão do Dharma, eu aceito a ação dharmicamente, ou seja, na melhor das hipóteses, eu não tinha intenção de machucar ninguém. Faz a escolha que vier. Você entendeu? Agora, se eu vou para o karma com a aceitação, agora eu estou tentando aceitar a ação, mas dar um controle nela. Então, a visão maior aqui, de entendimento das emoções, é que elas têm uma virtude, mas quando eu desvirtuo elas, eu entro na consciência de separação, eu entro na consciência de culpa, eu entro nesse lugar de manipulação da minha experiência. E aí eu padeço, eu adoeço. Algumas pessoas perguntam sobre essa ideia de que a aceitação não pode levar à passividade. Esse é um medo muito comum. Então vamos finalizando com medo. Vamos olhar para o medo um pouquinho aqui. O medo fala de sobrevivência, né? O medo ele nos mantém vivo dentro dessa experiência na Terra. O problema do medo é quando ele é patológico, quando ele é dominado por essas outras atitudes de controle, de culpa, de separação, a gente entra numa indecisão. E a indecisão do medo é a paralisia. Nada acontece. Eu não consigo nem vivenciar a experiência, nem correr da experiência, nem fugir da experiência, nem sobreviver a ela. Agora eu quero ter controle sobre ela e o medo vai me paralisando. Então, uma das maiores couraças que a gente vê na sociedade moderna hoje relacionada ao medo é o medo com a segurança, por exemplo, né? A questão da segurança pública. Essa nossa identidade da vida em vão se a gente não tiver segurança pública. A gente fala rala, 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 qualquer coisa pode acontecer e você perdeu tudo. Então, um dos grandes problemas do medo é que ele nos faz entender que a experiência da vida é um luto. Tanto que a emoção anterior ao medo, dentro da medicina chinesa, é o luto, que vem do elemento metal. Nós estamos sempre perdendo. Não importa quão bem você faça a sua escolha, não importa quão bem você planeje a sua vida, você não tem controle sobre o que vai acontecer com ela ou as coisas que vão acontecer com ela. Você tem apenas entrega e vivenciar o que for a entrega daquela experiência. Fazer novas escolhas se você tiver que fazer novas escolhas. Mudar se você tiver que mudar. O fluxo da vida te leva a essas mudanças. E o medo, então, ele vem como uma decisão de sobrevivência. Ele não vem como um lugar estagnado que paralisa, que diz assim, não. Tem que ter controle para que não aconteça de novo, não aconteça de novo. E aí, sem perceber o que acontece geralmente na vida desse ser, desse ego, ele se afasta da vida, né? Então o medo ele tem uma questão que é a antissociedade, né? Ele, quanto mais presente na sua vida, mais ele te afasta da vida, né? No momento patológico, quanto mais patológico está o medo, mais ele te afasta. Sim, essa visão da Mariana Della Veiga colocou aqui, né, Dharma. Não machucar ninguém intencionalmente no momento, inclusive a si mesmo. Exatamente, inclusive a si mesmo. Vê, o excesso de controle perante as emoções nos afasta das experiências. E quem está se danificando mais somos nós. No Dharma, se você viveu a experiência, entregou-se a ela, o outro fez alguma coisa kármica, o outro, né, essa ideia de separação ilusória, quis te machucar, ele pode mesmo te machucar se no Dharma você está? Não. Claro, obviamente, se eu estiver na rua, alguém puxar uma arma e me dar um tiro, ele vai me machucar. Sim, essa é a nossa efêmera experiência aqui. Essa é a tal da aceitação, da entrega. Eu não posso ficar em casa porque só vou sair na rua quando ninguém tiver uma arma. Então você não sai. Tipo, não acontece. Precisa realmente vivenciar a vida. Parece que o vídeo ficará gravado. Poderíamos assistir novamente depois. Ah, tá. Algumas pessoas travou. Mas já foi muito interessante. Eu gostaria de encerrar esse nosso trabalho aqui com um córtice, né? Então eu vou fazer a técnica do Body Talk Córtice. Quem já sabe vai fazer junto. Quem não sabe vai aprender agora. E o legal sobre o córtice é que a gente usa uma ideia
de quando eu estimulo uma parte do cérebro, e eu faço leves toques na cabeça, no coração e no intestino, eu estimulo o interagir desses cérebros. Então nós temos o cérebro mental, nós temos o cérebro emocional e nós temos o cérebro intuitivo, o cérebro mais de instinto, que é o cérebro intestinal. Tanto que nossa força maior para viver as virtudes das emoções, para deixar que a consciência aconteça, está no nosso intestino. Tanto que a gente sabe que é isso que acontece com a criança, né? A gente é um termômetro na saúde da criança, como é que está o intestino dela. É um termômetro para a nossa saúde de adulto também, mas a gente manipulado muito pelo mental, manipulado muito pela desorganização das emoções, muitas vezes desorganizamos nosso próprio sentido intuitivo, instintual que vem do intestino. Então é um trabalho para recuperar. Então o córtex é uma técnica que você pode fazer constantemente, quantas vezes você quiser, para alinhar o relacionamento desses três cérebros e expandir um jeito de não viver só apoiado em crenças, em morais e momentos mentais perante a vida, julgamentos dos filtros do ego, do intelecto, mas sim ter lugares mais intuitivos, mais instintuais e deixar a vida acontecer. E isso ajuda bastante na aceitação. Então vamos lá, vamos fazer junto. Uma mão na base da cabeça, dedos fechados, outra mão aberta, toca a cabeça, coração e intestino. Inspira, expira profundo. Sobe uma mão, continua tocando. Cada um desses movimentos está estimulando uma interação entre os cérebros e uma interação entre o cérebro e ele mesmo. Sobe mais uma mão no topo da cabeça. Uma mão à testa. E agora os dois lados da cabeça. Primeiro um lado. O outro. Os dois lados. E eu quero abrir um extra com vocês aqui nesse córtex, baseado no que vocês sentiram e baseado talvez em perguntas que ainda estão aí reverberando. Faça uma pergunta sobre qual emoção você sente mais dificuldade de lidar na sua vida. A alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a preocupação, o luto, né, o pesar, a perda. Qual é a emoção que quando ela aparece, parece te desorganizar mais? E faz um córtex com foco na busca por uma resposta sobre isso, um entendimento. Né? Vamos lá. Ok, interessante. Quero agradecer muito a vocês e quero dizer, se vocês tiverem mais interesse de conhecer sobre o Body Talk, qual a formação do Body Talk, como é que acontecem as aulas, como é que se estuda sobre ele, entra no site bodytalkbrasil.com.br, que tem toda a informação, tem todas as agendas e vincula direto ao site oficial do Body Talk, que é o bodytalksystem.com. Então você consegue navegar nesse site e interagir com o site americano ao mesmo tempo para saber sobre todos os treinamentos, sobre todas as aulas, sobre os instrutores, sobre formação e tudo mais que você pode descobrir sobre o Body Talk. E eu espero encontrá-lo em aula. E deixo aquela pergunta para você aí, né? Como é que você pode, a partir
de entender as suas emoções, aceitar o fluxo da vida. Boa semana para todos aí. Obrigado pela sua experiência. Até mais.